Nós vamos construir o esqueleto do croquis masculino, tá? Nessa etapa, e depois no terceiro vídeo a gente vai humanizar ele, ou seja, vai construir, né, as formas corporais dele. Aqui eu tenho sinalizada a cabeça, que é o primeiro passo a se fazer, depois da marcação que a gente já fez anteriormente. A cabeça que ela tá apenas sinalizada no formato oval, que é o que geralmente acontece, né? O desenho da cabeça sempre é oval, mas no sentido de um ovo invertido, ou seja, a parte mais larga vai ficar no topo da cabeça e a parte mais fina no sentido do queixo. Embora essa sinalização seja bastante utilizada pra gente fazer um croquis masculino um pouco melhor, né? A gente tem que pensar que o rosto masculino, ele tende a ser mais torneado, ele tem uma mandíbula mais marcada, ele é um pouquinho mais quadradinho. Pra gente fazer esse desenho, a gente deve marcar esse primeiro espaço 3 partes, ou seja, a gente vai dividir ele em 3 partes. Então, se a gente tem 2,5 centímetros, vamos ver, 2,5 centímetros, essa marcação vai ser de 8 milímetros, então, mais ou menos isso aqui. Tendo essa primeira parte, que é essa primeira fatia dividida em 3 partes, nós vamos pegar as 2 primeiras e vamos desenhar um círculo perfeito. Para isso, a gente pode estar utilizando também um compasso, tá? Então, colocando o centro dele aqui e a outra medida aqui no final da segunda parte. Então, eu vou fazer aqui a mão livre, mas vocês podem estar utilizando, podem e devem, né? Utilizar o compasso. Então, a partir do momento que a gente tem esse círculo inicial, a gente vai sinalizar o queixo aqui embaixo, já de uma forma mais quadrada. Então, eu vou marcar a base. Essa base aqui, ela vai ligar a parte de cima. Então, eu vou pegar as laterais, a parte mais larga das laterais dessa cabeça e vou descer ela em linha reta, pelo menos metade desse percurso, né? Então, mais ou menos aqui onde eu estou. E daqui a gente liga de uma forma mais geométrica essas laterais. Depois, né, corrigindo com o lápis, já arredondando um pouquinho mais esses lados que ficam bem geométricos, a gente já vai ter, então, um formato mais quadrado para o corpo masculino. Feita a parte da cabeça, nós vamos desenhar o pescoço. Então, o pescoço, tal como o croquis feminino, ele também vai mais ou menos até a metade da medida da segunda fatia. Então, eu vou aqui, conforme o traço central, que seria a espinha, né, do meu esqueleto, vou desenhar o pescoço, mais ou menos até ali. Os ombros, então, vão sair aqui da metade do segundo espaço. É até interessante que a gente tenha marcado cada um deles. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono espaço, né? Então, no meio do segundo espaço vai estar os ombros. Essa linha eu vou fazer no sentido horizontal e eu vou desenhar, então, a largura desses ombros. E diferente do público feminino, que o ombro tem que ser mais estreito, porque a mulher é um pouco mais delicada e assim, né, o croquis, ele acaba ficando um tanto mais feminino. O masculino, ele tem que ser um pouco mais largo, para ele passar uma ideia, né, de tronco largo mesmo. Então, o que a gente pode fazer aqui é pegar a medida dessa cabeça, que é 2,5 centímetros. Então, isso a gente falando num croquis de 9 cabeças, também vai funcionar para um croquis de 10 cabeças, tá? Porque não vai dar tanta diferença assim. A gente pega, então, o comprimento dessa cabeça e coloca mais 1 centímetro. Então, isso aqui vai ficar 3,5 centímetros, correto? Então, esses 3,5 centímetros devem estar distribuídos entre o lado esquerdo e direito. 1,7 para cada lado. Então, vai dar aqui e mais 1,7 para cá. Se quiser, pode aumentar um pouquinho mais, tá? Eu gosto do croquis masculino um pouco mais largo na região dos ombros. Então, eu ainda vou acrescentar mais um pouquinho para cada lado.
mais pouquinho mesmo, uns 2 milímetros. E vou fazer o meu a partir dessa última marcação. Feita essa largura dos ombros, a gente vai ter sempre o final do terceiro espaço como sendo a cintura desse croquis. Então, no croquis feminino, a gente fecha como forma de triângulo. No masculino, não é bem assim que acontece. Ao invés de fazer um triângulo, a gente vai desenhar um losango. Então, eu vou criar uma base aqui de 2 centímetros, 1 centímetro para cada lado. E dessa base é que eu vou ligar as minhas laterais. A parte da cintura, então, que vai ser essa aqui, que vai ser a parte mais fina do croquis. Vai ser o final do tórax, mas o início do quadril também. Então, aqui, eu vou pegar essa quarta parte e vou dividir ela em 3 partes também, que a gente sabe que vai dar mais ou menos 8 milímetros. Na primeira parte aqui, eu já vou iniciar o quadril. Essa medida desse traço horizontal que eu vou fazer aqui nesse momento, vai ter a mesma medida que eu finalizei a cintura aqui em cima, ou seja, 1 centímetro para cada lado. Então, exatamente igual. A partir daqui, eu vou abrir a parte do quadril. Então, essa segunda medida aqui, ele vai ser a parte mais larga do quadril. Entretanto, se no croquis feminino a largura do ombro é a mesma largura do quadril, no masculino não. A largura do quadril, embora esse traço aqui seja maior do que o anterior, ele não é tão grande quanto o ombro, justamente para que o croquis masculino dê essa ideia, né, de peitoral mais largo e quadril mais estreito. Então, para isso, nós vamos colocar mais meio centímetro em relação, né, essa medida superior. Então, se antes eu coloquei 1 centímetro para cada lado, aqui eu coloco 1,5 centímetro para cada lado. Então, vamos ligar essas laterais. Lateral com lateral, lateral com lateral. Agora, a nossa próxima medida vai estar no meio do quinto espaço. Então, vamos sinalizar esse meio. E esse meio vai ser a virilha desse croquis. A virilha também não vai terminar em ponta, mas eu vou precisar desenhar uma pequena base. Essa pequena base aqui pode ser de 1 centímetro, ou seja, meio centímetro para cada lado. E aqui, sim, eu vou ligar essas laterais aqui. Com as laterais que eu tinha do quadril, com as laterais da virilha. Então, esse diamante aqui vai ser o quadril. Eu já posso desenhar aqui a ligação entre a parte de cima e a parte de baixo. Lembrando que essas medidas que a gente tá colocando aqui, elas vão ficar legais na construção de croquis de 9 cabeças, de 10 cabeças, tá? A partir do momento que eu já tenho o corpo principal aqui desenhado, nós vamos partir para a parte dos membros. Para desenhar as pernas, então, a gente vai pensar na metade dessas laterais. Então, vamos ver. Ela tem 2,5 centímetros. Então, 1,25 vai ser o meio dessa lateral. Então, 1,25 do outro lado vai ser o meio dessa lateral. E é dessa lateral que eu começo a traçar a perna em linha reta até o final da página, porque inicialmente nós estamos fazendo o croquis numa posição mais facilitada, né? Para que vocês primeiro aprendam a desenhar o croquis, para depois a gente fazer posições diferenciadas. Então, essa posição aqui, que seria uma posição simples, eu consigo fazer a perna com traço reto. Na outra, eu vou fazer a mesma coisa. Lembrando que no desenho, cada vez que tiver uma articulação, a gente sinaliza com uma bolinha. Então, quadril, a gente mexe a perna aqui, bolinha. O joelho, ele vai ser sinalizado no final do 6º espaço, que é exatamente aqui. A parte do tornozelo vai ser no final do 8º espaço, então, eu vou sinalizar aqui e vou sinalizar aqui também. O que sobra aqui no 9º espaço é o pé, tá? No pé masculino, o que acontece é da gente
fazer o pé um pouquinho mais deitado, então, a gente até pode descer um pouquinho essa bolinha, né? Conforme a gente deseja fazer a posição desse pé. Vou sinalizar aqui também. A questão do braço, assim como no croquis feminino, a gente tem, então, inicialmente, bolinha e bolinha, porque nós temos articulação aqui no início do braço. E se eu for fazer o braço descansado, ou seja, ele, né, sendo puxado conforme a gravidade para baixo, eu sei que esse braço, até o cotovelo, ele tem que ter a medida do final do terceiro espaço, que vai ser o cotovelo. Então, medindo aqui, tenho 3,5 centímetros, digamos assim. Se eu quiser fazer esse braço um pouquinho mais pra lateral, eu tenho que respeitar esses 3,5 centímetros. Então, essa bolinha já não vai mais tocar o final do terceiro espaço, né? Ela vai subir um pouquinho. E a mesma coisa vai acontecer conforme eu quiser fazer a posição. Sei que é 3,5 centímetros. Se esse meu braço eu quiser fazer ele mais levantado, o 3,5, o final dele vai ser ali. Ou seja, quanto mais pra cima for a posição, mais ele vai se distanciar desse eixo central do final do terceiro espaço. O antebraço, que é do cotovelo para baixo, geralmente tem a mesma medida, então 3,5, vamos fazer mais ou menos 3,5 aqui também. Bolinha, porque aqui vai ser o punho, né? E a mão, eu faço uma forma de gancho, lembrando que a mão masculina vai ser maior do que a mão feminina. O legal é que eu não passe muito, né, o final da mão desse quinto espaço, senão o braço ele fica muito longo. O próximo aqui, então, eu vou fazer a mesma coisa. Então, nós temos, inicialmente, aqui o esqueleto do croquis masculino.